Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro semanal em que vocês escolheram o tema. A gente abriu a votação e houve dois campeões, com 90% dos votos. O tema grãos, mercado de soja, mercado de milho, o que vai acontecer com os preços foi o campeão. E em segundo lugar, com 84% dos votos, tema escolhido por vocês foi a Conab e a visão do governo sobre o tamanho da quebra na safra de grãos do Brasil. Justamente estes são os assuntos que a gente vai trazer hoje. Nós vamos receber o diretor da Conab, Sérgio Desen, que vai antecipar para a gente o que eles estão sentindo com base nas últimas pesquisas que estão sendo feitas a campo. Lembrando que no próximo dia 10, semana que vem, o governo vai divulgar um novo número, ou seja, atualizar o levantamento de safra. A gente vai capturar algumas dicas, alguns sintomas do que está sendo observado no campo. No mesmo momento em que as consultorias privadas, dia após dia, diferentes empresas estão vindo a público cortar a estimativa de produção para a safra de soja do Brasil. Já é descartado um recorde, porque sim, os números mostram uma piora significativa na parte centro-sul do Brasil e especialmente Rio Grande do Sul, o estado que mais tem sofrido com essas perdas. Eu sei que tem muitos do Rio Grande do Sul aqui, vocês podem aproveitar e escrever, contar pra gente como é que tá a situação. Paraná, Mato Grosso do Sul, ou seja, essa situação que é bastante complicada. Ao mesmo tempo em que a quebra de safra vai chegando ao mercado com mais ênfase, os preços vão lá para o alto, né? Nas últimas 6 sessões houve uma alta de mais de 10% no preço da soja e a gente também observa o movimento do dólar, então tá tudo muito conectado. Soja, milho, câmbio, tamanho da safra brasileira. Às 19 horas a gente vai começar esse papo com os nossos convidados. Ainda faltam 2 minutinhos, então eu quero aproveitar esse momento para saber de vocês como é que está a situação por aí, se a safra está indo bem, se houve uma quebra na região de vocês. Coloquem a cidade, o estado e a gente vai começar esse bate-papo já já. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da nossa live para quem chegar depois e aí a gente já começa, certo? Pessoal de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, esperando pela chuva. Obrigada, Ítalo, pela mensagem. Temos ainda Jaguaré, Espírito Santo, Tiago por aqui, sejam bem-vindos. Vamos lá, tamanho da quebra da safra e tendências para mercado de grãos. A gente já vai receber os nossos convidados, eu já antecipei para vocês e aqui está. Aproveitem para enviar as perguntas, viu? Temos a Jane de Quitandinha, no Paraná, seja muito bem-vinda. O Josimar de Ubiratã, no Paraná, diz que a quebra na safra é de aproximadamente 75%, ou seja, desesperador. Obrigada pelo relato. Temos ainda 2PR Consultoria, direto de Uberlândia, Minas Gerais. O Elton está conosco de Bagé, no Rio Grande do Sul. Elton dizendo que está só pela chuva. Eu imagino o pessoal de Bagé sentindo muita dificuldade com essa seca tremenda, né? O Vinícius nos assiste, participa conosco direto de Mogi Mirim, São Paulo. O Emerson está em Lagoa Formosa, Minas Gerais. O Antônio de Pedro Afonso, Tocantins. O Caio de Campo Mourão, Paraná. Morrinhos, Goiás, também aqui assistindo a Cláudia Nunes. Temos o Aldemir de Patos de Minas e muito mais gente aqui conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pontualmente, 19 horas, damos início ao nosso bate-papo com os temas escolhidos por vocês, da nossa audiência estimadíssima e mais votados por vocês. O tema mais votado com 90% dos votos foi mercado de grãos. E o segundo tema mais votado, com 84% dos votos, foi a visão da Conab sobre o tamanho da quebra de safra do Brasil. Pedido de vocês é uma ordem, estamos aqui atendendo com profissionais de alto nível na noite de hoje. A gente vai receber Sérgio Desen, diretor da Conab, Rafael Mandarino, diretor da consultoria AG Resource, Anderson Galvão, analista e diretor da Celeris Consultoria. Vamos então começar já o nosso bate-papo
Vamos lá, olha só, o Luiz Jordão está dizendo que está nos assistindo direto do voo. Que bacana, hein? O Marcelo nos assiste direto de Paracatu, Vale do Guaporé, oeste de Mato Grosso, dizendo que está sofrendo muito com excesso de chuva nos últimos dias. Tempo nublado prejudicando o enchimento de grãos na soja. Excelentes as contribuições de vocês. Vamos então começar recebendo já. Sérgio Dezen, já acabei de aceitar a solicitação. Vou chamar também Anderson Galvão. A G-Resource está chamada e agora vamos ao Anderson. E assim eu já vou recebendo cada um de vocês. Convidado Anderson e todos. Agora sim, vamos ver. Opa, já estamos aqui muito bem acompanhados. Sérgio Dezen, diretor da Conab, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, obrigada a você pela oportunidade. Recebemos Rafael Mandarino, diretor da AG Resource. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada, Anderson Galvão, diretor da Celeris, analista de mercado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Uma boa noite a todos os participantes aí. Muito obrigada a vocês pela presença num momento super importante para a gente calibrar as expectativas. Então, eu vou começar a rodada com o pessoal da AG Resource, que nesta semana divulguei alguns dados aqui, Rafael, em que vocês cortaram a estimativa da produção de soja para 125 milhões de toneladas, foi um corte de 6 milhões em relação ao levantamento de janeiro. Isso significa que chegou no piso ou você acha que tem potencial de piora nas condições? O que vocês estão vendo? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Kelly. Obrigado pela palavra. Bom, primeiramente essa redução é uma redução, obviamente, já olhando uma perspectiva de olhar para o número final, né, que a gente acredita. Podem haver modificações? Podem haver modificações tanto para cima quanto para baixo, de acordo com as semanas subsequentes. A gente está vendo um padrão de chuvas ainda voltando para o centro-norte do Brasil, voltando um patamar de ausência de chuvas aí, pensando no sul do Brasil e atingindo também toda a perspectiva ali de Argentina, também com o Paraguai. Então, esse número ele pode sofrer alteração? Pode sim. Tá? Nós vamos iniciar um crop tour agora também, passando pelo Mato Grosso, já estivemos no Paraná, estivemos no Rio Grande, e realmente a situação para o sul do Brasil realmente não é favorável. Agora a gente vai olhar de perto o que está acontecendo no Mato Grosso. A gente tem alguns relatos, como mesmo o ouvinte aí pontuou, né, de peso de grão final um pouco abaixo da expectativa em algumas regiões, pensando principalmente na 63. A gente tem alguns outros relatos no Mato Grosso de números maravilhosos, né, trazendo realmente recordes nas fazendas e trazendo produtividades para cima. Ou seja, 125 milhões de toneladas para soja, mas ainda pode ser revisto nas próximas estimativas à medida que novos crop tours vão acontecendo. Anderson Galvão, quais são os números da Celeris? Vocês estão com números próximos, abaixo, acima do que a gente acabou de ver o Rafael dizendo? Qual é a sua visão sobre a safra de soja brasileira? Kelly, como bem o Rafael bem colocou, a gente está falando de um filme, né? Algo que está acontecendo. A leitura nossa hoje, a gente está baixando de 132 para 128 milhões de toneladas e com viés de baixa, fazendo a ressalva que eu tive semana passada pelo oeste da Bahia, Tocantins e algumas outras andanças, é que aonde está chovendo, apesar de um problema ou outro de nebulosidade, fotossíntese que os agricultores reportam aí, as produtividades apontam ser muito boas. O grande dilema, a grande tragédia, para usar a palavra mais adequada, é o sul do Brasil, em especial o Rio Grande do Sul, que é onde a quebra em alguns municípios, pega o caso do milho, é absoluta, né? Tem município com quebra de 100%. Na soja ainda não tem esse quadro de gravidade, mas com sinalizações aí de secas aí para os próximos dias, em especial no sul, o botão vermelho, a luz vermelha está piscando, né? Muito bem, e agora então a gente avança para saber a visão do Sérgio Dezen, que eu tenho fé que vai antecipar para a gente o que vai estar nos números da Conab da próxima semana. Dezen, seja muito bem-vindo. Último levantamento da Conab, se eu não estou enganado, vocês previram 140 milhões de toneladas de soja. Eu sei que as suas equipes estão em campo, não foi isso? 140? Na realidade, nós partimos da perspectiva com 141 milhões. No primeiro levantamento chegamos a 142.
caímos já para 138 e com viés de baixa acelerado, né? 138, muito bem. Obrigada por me corrigir. O Tá. que é esse viés de baixa acelerado? Conta pra gente. É um ritmo, né, de queda que a gente vê, né, e existe. Por que que eu falo isso? Entendendo 138 milhões. Esse é um levantamento que foi feito com pelo menos 15 dias de atraso. Então ele foi feito dia 18, ele se encerrou entre o dia 18 e 20 de dezembro. Então ele não tinha captado o pior momento, né? Por isso que ele não está captando o que os colegas estão falando que faz muito sentido. Nós temos alguns crop tours que já foram realizados e a gente está tabulando, está trabalhando esses dados, né? Nós tentamos trabalhar com duas metodologias combinadas. O crop tour, que é feito em regiões pontuais, que está sendo introduzido agora, e a avaliação subjetiva. Eu não tenho esse número que você quer, porque eu estou fechando, a gente tem as reuniões de fechamento de agora até segunda-feira, para na semana que vem a gente fazer isso. A gente está tratando estatisticamente os dados, né? E o que eu digo? Quando se fala em 126 milhões, né, isso é realmente uma situação extrema. E, esse ano aqui, para explicar um pouco, porque na realidade a gente tem que trabalhar com dados oficiais do governo, né? Então eu tenho uma responsabilidade enorme aí e que me assusta muitas vezes, né? E esses números que eu estou trabalhando nesse momento, eu vi quando virou a perspectiva, como que nós fizemos essa perspectiva? Nós pegamos as metodologias internacionais, estudamos e adotamos uma muito próxima ao SDA. Então eu tenho um intervalo. Por exemplo, o pior dos momentos de milho, se desse tudo errado, ele é de 14 milhões. Só que o pico dele chegaria a 37 milhões na primeira safra. 37 milhões. Então é um intervalo muito grande, porque os dados que nós temos são muito dispersos. Nós estamos falando de uma safra que é quase continental. Na soja não é diferente. Agora, o que assusta um pouco é que os números que os colegas estão falando está rompendo o pior cenário da soja, que era de 131 milhões. Tá? Agora, eu concordo plenamente com eles e tenho visto isso no campo, com o pessoal de campo, os reportes, é que chove, muda completamente e muito rapidamente o panorama da soja. Então, o milho, o que perdeu, perdeu. A soja, ninguém sabe ainda. Não tem uma exatidão, porque ele varia de dia a dia, né? Lógico, a gente sabe que o Rio Grande do Sul a situação é muito mais drástica que as outras regiões. A gente sabe que o Mato Grosso, que tem 15%, quase 30% da área colhida, a situação é muito boa. Então você tem essas nuances, a gente tem acompanhado o ritmo de colheita e de plantio também da segunda safra. A gente vê que está num ritmo alucinante, acho que vocês devem ter visto. E isso chama atenção. Quer dizer, a gente tem dois cenários. Da metade do Brasil para cima, um cenário que, embora tenha chuva, tenha problema fotossíntese, né, vai ser acima da média, vai ser próximo do pico que a gente previu, e a parte de baixo que vai ser próximo do mínimo que a gente previu. E eu fico com medo, muito medo, de uma previsão de soja, porque eu sinto insegurança, porque é muito volátil. Tá? Muito bem, a gente vai voltar a falar com você, Desenho, porque muito do que circula aqui nas redes sociais, muito do que a audiência quer saber é justamente como o governo está percebendo o problema existente no campo e, inclusive, foi a audiência que escolheu esse tema, com 84% dos votos pediram. A gente quer ouvir a Conab, então que bom que você está aqui e a gente vai aproveitar esse momento para tratar desse assunto com mais detalhes. Agora eu vou começar a segunda rodada, que importa demais também, que é o efeito desta quebra de safra na formação de preços. A pergunta é para você, Rafael.
há alguns relatos pontuais ainda em Passo Fundo. Eu recebi informações de uma consultoria de lá de que foram feitos alguns reportes pontuais de negociações a R$ 200 por saca de soja, indústria que estaria precisando muito para algum caso pontual de quem tinha soja disponível nesta semana. Essa é uma realidade que você também observou ou é algo que você acredita que tende a acontecer diante do quadro atual? Eu vou responder sua pergunta dizendo, Kellen, que o produtor rural que hoje está por volta de 37%, 40% no Brasil vendido, né, talvez um pouco mais, um pouco menos, né, dependendo de cada situação. Óbvio que para o centro-sul do país a gente está menos vendido, para o centro-norte a gente está mais vendido. Esse produtor ele tem que estar principalmente pensando numa gestão de risco eficiente. Aquele primeira venda dele ela não foi ruim, se previa realmente uma safra recorde, se previam números que eram astronômicos para o Brasil, que a gente ia fazer realmente uma contribuição já nessa temporada para uma recuperação e uma composição desses estoques mundiais. Não é o que se configurou. E, obviamente, a ideia da precificação agora, ela está atendendo a ideia altista do processo diante dessas perdas. Então, o tamanho dessa perda vai ser refletido em relação aos preços. No início dessa semana, a gente estava ali num range de 14,25, 14,75 e me foi perguntado exatamente esse mesmo valor e eu até falei, olha, a minha opinião, porque eu não estou aqui para, de fato, acertar o olho da mosca e sim fazer uma gestão de risco eficiente. A gente chegaria, né, nas próximas semanas a esses 15,50 dólares ao bucho lá em Chicago e, obviamente, a gente veria uma pressão. Aconteceu hoje. Então, hoje, quem sabe o quão alto vai chegar pode ficar bilionário, né? Porque realmente a gente sabe que a pressão é grande, a gente sabe que a gente está num feriado aí chinês, né, por conta do Ano Novo, e a gente vai ver uma retomada de toda uma demanda pós-feriado na semana que vem, que deve chegar com bastante força, deve chegar realmente originando e deve pressionar, obviamente, os preços tanto nos Estados Unidos como aqui. Essa originação agora a gente vai estar acompanhando e a gente acredita sim, né? O nosso viés é altista, a gente continua altista para a soja principalmente, tá? E de fato se configurando essas perdas como um todo, não só no Brasil, mas na América Latina, pensando em Argentina, Paraguai, Uruguai, tudo isso entra no radar, né? De fato, para essa ideia da precificação. Óbvio que a gente também está olhando para uma safra americana, está olhando para os problemas potenciais que podem surgir por lá e tudo isso vai ser precificado também. Então a gente continua assim, né, acreditando em novas altas, acreditando em novos preços. Na realidade do Brasil, a gente está vendo negócio sim nessa faixa aí de 180 e 185, 190, 195 pensando no centro-sul do país. Tá? Então sim, acho plausível, acho que a gente vai começar a ver mais pressão ainda nas praças de acordo com essa originação. Então, só para ver se eu entendi direito, Rafael, vocês aí na G-Resource ainda não observaram negócios a R$ 200, mas você entende que o cenário do mercado aponta nesta direção. Os preços estão variando de 180 a 195 no Centro-Sul e os fatores que justificam a sua análise altista são perdas na América do Sul, ou seja, não só Brasil e outros players como Argentina e Paraguai, e também uma expectativa da volta do feriado chinês, que significaria o incremento de demanda num ambiente de oferta mais baixa, ou seja, alta de preço. Adiciono também todo o fundamento mundial de todas as commodities com estoque extremamente apertados, né? Então, acho que esse é o maior fundamento que a gente tem. São multi-anos de preços elevados diante de uma necessidade de safras recordes e recordes para uma recomposição. Só chamar atenção, Kelly, se você olhar para 2024, 2025 no preço na Bolsa de Chicago, os preços permanecem elevados. Ou seja, o mercado ele é soberano e ele já demonstra de que a gente vai ver, né, essa precificação continuar enquanto a gente não tiver uma produção capaz de reverter esses estoques mundiais. Obrigada, Rafael. Anderson, a pergunta é para você. O Rafael começou respondendo sobre a comercialização Brasil. Gostaria de saber se você tem dados para a gente primeiro entender quem que vai aproveitar essa potencial alta de preço. As vendas estão mais atrasadas em relação à média histórica, né? Tratando-se de soja Brasil. E se você acredita, a pergunta é clássica, a soja Lobo-Guará. Soja Lobo-Guará, Kellen. Eu digo que eu sou do século passado porque eu comecei minha
Alô, me escutam? Estamos te ouvindo perfeitamente. Tá. E nesses 27 anos de acompanhamento de mercado, a estratégia mais acertada que eu conheço até hoje é a famigerada venda média. Porque, de fato, como o Rafael colocou, ninguém acerta. Ah, eu acertei. Você acertou por sorte. Nós que passamos o dia todo analisando isso, nós não temos elementos categóricos para afirmar a soja vai a 200, ou vai a 250, ou vai a 150. Nós estudamos estatística, probabilidade, risco, uma série de coisas. O fato é que sim, a quebra de safra no Brasil é expressiva, no Paraguai é pesadíssima, na Argentina é pesada, e isso, obviamente, atinge o mercado no momento de escassez. Porém, é importante pensar o seguinte: neste exato momento, em especial no sul do Brasil, ainda é entre safra da produção de soja. Então, pontualmente, uma indústria ou outra vai pagar um prêmio para cobrir uma necessidade, rodar uma fábrica. Isso é clássico, já aconteceu em outros anos. E o prêmio pode ser, inclusive, a soja ligeiramente acima de R$ 200. Porém, como o safra no Cerrado vai bem, obrigado, ou vai relativamente bem, é importante ter em mente que alguma soja vai entrar no mercado. Algum efeito de safra, de pressão de safra, vai entrar no mercado e isso dá uma certa acalmada nos preços a partir de fevereiro. Terceiro elemento, já olhando um pouco mais à frente, Kellen, para recomendar cautela e formação de preço médio, é que é o seguinte: soja nos Estados Unidos, não na Bolsa de Chicago, mas nas fazendas do meio oeste americano, ela está liquidando hoje 14,50, 14,80 dólares por bushel, dependendo do base de cada uma das regiões, para um custo de produção de 10 dólares e alguma coisa. Ou seja, o farmer americano agora na tomada de decisão, com nitrogenado extremamente caro, a tendência desse produtor ir para a soja é muito grande. E, numa eventualidade de uma safra cheia nos Estados Unidos, é cedo para afirmar isso, mas é algo que está dentro do campo da probabilidade da estatística. Os preços tendem a recuar. Por isso eu digo, gente, vai fazendo média, vai vendendo devagarzinho, vai fazendo média, que, cara, é o menor jeito de errar, né? E sim, quando a gente faz uma análise de paridade de exportação, e na taxa de câmbio atual, sim, os preços, dependendo da região, hoje cedo eu fazer simulações lá para a BR-163, liquida entre 175 e 190 reais, dependendo do basis, prêmio no porto a 1,30 dólar, fortíssimo, e dependendo também da conta de logística. Muito bem, agora para deixarmos claro, eu gosto de tentar capturar os elementos ali que ficam nessas nuances. Você trouxe alguns elementos que podem arrefecer, no meu entendimento, esse momento de preços mais esticados que a gente está vendo. Trocando em miúdos, a visão do Anderson hoje é viés de alta para a soja no curto prazo ou viés de baixa para a soja? Viés no curto prazo, eu diria até a definição da safra norte-americana, ou seja, um mercado ancorado, escorado nas expectativas da América do Sul, é mercado altista. Lembra, 2 anos atrás a gente falava de soja acima de 14 dólares, Kelly. Ela veio e ali ficou, né? Agora a gente possivelmente vai estar falando de soja entre 16 e 18 dólares o bushel, que é o recorde nominal lá de agosto de 2012, né? Nossa, soja entre 16 e 18 bushel, viés de curto prazo altista, ancorado nessa questão da América do Sul. Análise da Céleres aqui, muita gente elogiando a live, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Sérgio Desenha, aí a pergunta para você que a audiência me fez várias vezes. Aí, será que a gente perdeu o Sérgio? Para mim tá rodando aqui para você. Sérgio, você não ouve? Tá rodando também. Que pena, ele estava aqui até agora há pouco e nesse momento ele Voltou para voltou, mim. Sérgio. Voltou. Legal. Sim. Sérgio, o que eu preciso te perguntar, que a nossa audiência sempre me questiona há uma sensação na nossa audiência, e aí aqui, muito francamente, eu peço para que você responda, de que a Conab estaria atrasada em relação à percepção da iniciativa privada quando ela divulga os dados. E aí a crítica é que os dados não seriam realistas. Como você encara essa crítica feita por agricultores que muitas vezes questionam os dados da Conab? Acho que perdemos o Sérgio.
com eles. O que a gente encontrou Sim. dentro da Conab? A gente encontrou, a gente vê, eu vejo. Certo. Desenho. Oi, estou te ouvindo. Desenho, a gente está recebendo mensagens aqui da audiência que o áudio está cortando, que não está dando para te ouvir, que está sem som. Então, eu acho que vale a pena você sair da live e pedir para entrar de novo, porque a gente quer te Tá, ouvir. Muita gente dizendo que está sem som. Tudo bem? tudo bem. Por Vou sair, gentileza. Pessoal, obrigada, Desenho. Pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, eu, Anderson e Rafael, só mandem um positivo aqui, tá tudo certo para vocês? Perfeito. Então, o desenho estava sem áudio, a gente já pediu para ele voltar. Vou receber o desenho aqui novamente para a gente melhorar e aí a gente vai conseguir entender o que estava sendo dito, tá bom? Já aceitei o desenho, vamos ver se ele consegue entrar. Enquanto isso, quero agradecer a todo mundo que está aqui conosco. O Márcio acabou de dizer parabéns pela live. Que pena que na nossa Quero. região do Rio Grande do Sul a colheita vai ser pouca. Obrigada, Márcio. Sérgio, fala um oi aqui pra gente, ver se está tudo certo. Oi, voltou? Vou. Voltou. Ótimo. Olha, na realidade, eu concordo plenamente com tudo que a audiência está falando. Nós encontramos uma empresa bastante desatualizada, temos um quadro funcional bastante competente, mas muitas vezes pouco orientado, pouco, vamos dizer, direcionado. Então, a gente está trabalhando nisso daí. Eu posso te dizer o seguinte, a previsão e alguns tipos os levantamentos, eles têm melhorado passo a passo. Nós estamos com um projeto, nós fizemos um esquema ambicioso de crop tour para fazer nos 4 estados. Estou tentando viabilizar isso, né? Mas eu tenho que lembrar, eu tenho 3 pessoas no Rio Grande do Sul, 3 pessoas no Paraná, então eu tenho pouca gente bem preparado, mas e tem uma deficiência tecnológica bastante grande, principalmente na parte de estatística. Estamos investindo pesadíssimo em estatística para os próximos 6 meses, principalmente tratamento de dados. E a amostragem será modificado literalmente. É isso que eu posso dizer. Agora, eu gostaria de fazer um comentário com os colegas que eu acompanhei, né, que na realidade eu sei que eu vejo uma coisa que a gente não está entrando na conta. A gente está falando tudo que é endógeno da oferta de soja, da demanda de soja, da oferta de milho, da demanda de milho. Agora, a gente está esquecendo de uma coisa. Como a gente vem de uma economia altamente irrigada por recursos, do ponto de vista macroeconômico, nós estávamos com muita liquidez, nós tivemos choques de demanda muito forte, porque os governos irrigaram suas economias, e a gente teve um surto inflacionário que não é brasileiro, é internacional. Uma coisa que mudou radicalmente, além da safra brasileira ter contribuído para isso, é que o fato da gente ter voltado com a pandemia em alguns países e o sistema todo voltar a ficar em alerta, fez com que os bancos centrais regredissem nas suas ideias de fazer um enxugamento monetário, elevar a taxa de juros. E isso daí mantém o consumo num nível muito elevado. Então, a quebra de safra tem um contribuinte muito forte por esse preço, mas a demanda continua muito forte
e muito além daquilo que a produção, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, é capaz de dar. E vem a seca. São Pedro vem ajudar, vem a contribuir para uma quebra e com uma redução de oferta. Então você tem uma combinação, uma tempestade perfeita, e que parece que o ano continua na mesma toada de 22. Então eu separo as duas coisas. E por isso eu sei muito bem do desespero que as pessoas têm por esses números oficiais do governo, que poderiam ajudar a mitigar isso daí. O ano passado eu fiquei noites de sono com a questão do milho, porque a gente falou para o mercado que ia produzir 106 milhões e a Conab depois teve que reconhecer que nós entregamos menos de 85, né? Então, isso tudo, essas 20 milhões de toneladas, impactou muito, não no preço do milho do Brasil, mas no preço do milho internacional. E isso impacta na produção de suínos, de aves, de leite, de ovos, que impacta na inflação global. Então, a gente tem um modelo retroalimentado. Importantíssimas as considerações. Obrigada, Desenho, por responder de forma tão transparente a provocação trazida pela nossa audiência. Eu quero dizer aqui que TRI 2013, que está conosco, André Spark, se eu não me engano, está dizendo, André da Spark, está dizendo que a melhora dos levantamentos da Conab é notável, ou seja, reconhecendo o trabalho que está sendo feito e, claro, que há muito ainda para melhorar, conforme você mesmo disse, né? Desenhar desafios de infraestrutura, de recursos, e a gente precisa desses números oficiais, até porque eles são um dos números que vão ancorar aquelas medidas de socorro que os agricultores estão tanto esperando que sejam anunciadas, né, Desenho? Então, só para a gente terminar esse ponto com você, os Estados Unidos, no último levantamento que eu acompanhei, se eu não estou enganada, produziu 120 milhões de toneladas. Há algum risco na sua avaliação, Desenho, do Brasil perder o posto de maior produtor de soja do mundo na atual safra? Olha, é um risco que existe. A gente sabe disso. A gente está vendo os Estados Unidos migrando para a soja pesadamente. A gente vê o Brasil que não é uma situação normal, né? A gente esperava, o Paraná esperava 22 milhões de toneladas. Não vai ter. Não vai ter. Com certeza, não vai chegar nisso, né? É lógico, o Mato Grosso vai compensar um pouco? Pode ser. O Oeste Bahia vai compensar? Pode compensar. Mas não o suficiente para cobrir as perdas que a gente tem no Sul. Muito Tá? bem. E Mato Grosso do Sul também. Obrigada, Desenho. Essa é uma pergunta bastante importante. Eu vou pedir rapidamente para Rafael e Anderson trazerem as suas expectativas. Rafael, você acredita que o Brasil pode perder na temporada 21-22 o posto de maior produtor de soja do mundo para os Estados Unidos? Olha, eu acho que a gente, além de responder essa pergunta, eu tenho que considerar alguns outros aspectos, né? A gente acredita que momentaneamente, por conta de um problema pontual na América do Sul, há uma possibilidade sim, mas há uma demanda por soja crescente no mundo, por toda uma questão sustentável, de diesel renovável, de toda a perspectiva de uma pegada de carbono equivalente menor, que vai necessitar de mais áreas dos Estados Unidos que eles não têm. Então, isso é um problema pontual, a gente está brigando aqui pelo número 1, eu acho que não é a questão. E sim pela perspectiva dos próximos anos, pela demanda que vai trazer em relação à soja mundial, o Brasil tem uma importantíssima contribuição a dar ao mundo nessa perspectiva de incremento, principalmente de rendimentos, né? E, obviamente, pela perspectiva desse trade-off que vai ser feito em relação ao milho, em relação à soja e às demais culturas. Então, é momentâneo, o Brasil ele tem a sua fatia garantida e voltamos ao primeiro lugar, esse lugar é nosso. Muito obrigada, Rafael. Anderson? Kelly, acho que a visão muito parecida com o que o Rafael falou é o seguinte, aqui não é campeonato de Copa do Mundo. Nós sermos primeiro ou segundo lugar não muda em absolutamente nada a vida do cidadão que planta soja no interior do Mato Grosso, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu quero ser campeão de rentabilidade. E a rentabilidade que o agricultor tem no Brasil, dado uma combinação, de novo, a gente está falando de um ano super desafiador de clima e tudo mais, mas a contabilidade, a rentabilidade, que é a combinação de modelo de negócio, profissionalismo, escala, tecnologia, torna a soja brasileira, torna o milho brasileiro
e lógico que Nossa Senhora da taxa de câmbio ajuda um pouco nisso, o milho mais barato, a soja mais barata do mundo, com as altas de custo de produção que a gente tem hoje. Então eu quero manter o posto do produtor de soja, do produtor de milho mais rentável do mundo. E rentabilidade está em cima desses elementos que eu comentei. Se vai ser primeiro, segundo, não muda a vida do produtor que está aí preocupado, aí sim, com seca, com estiagem. O fato é que, por uma questão de estatística, sim, eventualmente esse ano a gente fica no empate técnico, dentro da margem de erro. Mas isso é momentâneo, porque em 10 anos o Brasil bota de 12 a 15 milhões de hectares em produção. Os Estados Unidos botam 1,5, 2 no máximo. Perfeito, desculpa. O único campeonato mundial que eu quero ganhar agora é o que está sendo disputado no Emirados Árabes. Meu time volta campeão do mundo, bicampeão, né? E acaba essa conversa toda que tem por aí, da intriga da oposição. Mas eu cumprimento uma coisa, sabe? A gente vê uma discussão que às vezes fica esquecida, Kellen. É a questão da mistura do biodiesel que afeta a produção de suínos, aves, leite. Se eu fosse escolher, eu preferia ser o maior produtor de proteínas do que o maior exportador de soja. Produtor eu posso ser. Mas por quê? Porque o valor agregado da produção, o valor de emprego, o valor de renda é muito alto, é muito forte nesses produtos. Eu me preocupo muito, e uma coisa que a gente está fazendo não está no ponto de compartilhar com a sociedade, mas a gente está usando muito isso, são os balanços mensais de oferta, principalmente de milho. Milho me preocupa mais do que a soja, nesse quesito. Muito mais. Vamos então, não posso perder essa oportunidade, nós já íamos entrar nessa rodada do milho. A gente veio de uma segunda safra frustrada, agora temos uma quebra na safra de verão do Brasil. Eu recebo aqui diariamente produtores de leite me pedindo para trazer alguma boa notícia, porque a situação está muito desafiadora para eles. Suinocultores independentes, a cadeia de carne está sentindo. Por que o milho te preocupa mais que a soja? O que você enxerga de tendência, seja de produção ou de mercado, desenho? Não, eu não enxergo esse ano, por exemplo, a gente iria ter, né? Quando eu fechei a perspectiva, né, eu não convidei os colegas que eu não tinha o contato deles. Mas eu fiz uma série de rodadas de discussão com vários analistas, várias pessoas do mercado. E eles me criticaram porque eles disseram, você está muito conservador, tá? A gente saiu aí com 27 milhões de toneladas da primeira safra de milho, com um viés de chegar a 23, de 23 a 24, né? Esse era o lag que a gente saiu. Provavelmente a gente não rompe a parte de baixo, mas vai ficar perto disso. E isso é suficiente? É suficiente na distribuição mensal. Uma outra coisa que é importante, nós consumimos aproximadamente 25% mais milho no segundo semestre do que no primeiro. Essa é a grande vantagem do Brasil, né? Então você tem uma safra pequena, mas você fecha a conta. Agora, a segunda safra, né, ela vem com força. Por quê? É onde a gente pode ter problemas no sul. No sul, Mato Grosso do Sul, a gente sabe que o risco climático é grande. O INMET tem feito um trabalho. A Conab melhora, mas o INMET está melhorando num grau de assertividade que nos permite incorporar. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo modelagens conjuntas quando está plantando o milho e as previsões climáticas que tem pela frente, principalmente no Mato Grosso, não são bastante animadoras. Não são. Então, quer dizer, é isso que você disse? São animadoras. São animadoras. Agora, no sul, existem riscos. Porque não adianta eu saber quando vai chover. Eu tenho que ver a disponibilidade hídrica no solo e tenho que ver qual é a etapa fenológica da planta que isso vai ocorrer. Esse cruzamento de informações que me dão uma certa assertividade. Mas tudo indica que a gente vai ter mais de 100 milhões de toneladas esse ano de milho. Então, isso daí, só que vamos passar apertado no primeiro semestre, vamos passar um certo aperto, no segundo melhor. Agora, o consumidor de milho, eu faço rodadas com grupos das cooperativas, com os integradores, com todo o pessoal. O milho mudou, o fator de comercialização, a forma de comercialização mudou. Você entra o etanol, né, de milho, o etanol de milho para suínos e aves é a morte. Por que é a morte? Porque ele tira o milho
do mercado, enxuga o mercado, e ele devolve LDG para bovinos. Então eu aumento a competitividade de uma carne concorrente, né? E onero o custo de produção de suínos e aves e ovos. Mas isso faz parte do negócio, né? Agora, outro problema por que me preocupa no milho? Me preocupa em saber quanto o Paraguai e a Argentina vão produzir, porque o sul do Brasil tem uma relação com esses mercados muito forte. Não tem sentido eu puxar milho do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, mas tem sentido puxar da Argentina, do Paraguai, para esses mercados. Então, a gente tem que observar o sul do Brasil se abastece de milho do Mercosul. O centro-norte do Brasil é o grande provedor de exportação e do biodiesel. Tá? Então, são coisas diferentes que a gente tem aprendido e o balanço é quase que separado por estado. A gente tem tentado fazer isso. Muito bem, Tá? muito obrigada, Desenho. Excelente ponto para a gente começar mais uma rodada aqui. Eu passo agora a palavra para você, Anderson. O Desenho acabou de dizer, o milho me preocupa mais do que a soja. Você também tem essa mesma opinião? Acho que faz todo sentido, Kellen, pelo seguinte, mesmo o ano passado, que a frustração da segunda safra foi grande, em especial no Paraná, o Brasil manteve a posição de exportador líquido de milho. Importou 3 milhões e poucas mil toneladas e ainda no saldo exportou 18 milhões. Exportou 21, menos o 3, sobra 18 de saldo. Somos um exportador competitivo estrutural. E esse milho que é exportado, ele é predominantemente do centro-norte, né? O desafio do sul, que é onde tem uma concentração grande da indústria de proteína animal, que o backup, o pulmão, é atravessar o rio e comprar milho do Paraguai, comprar milho da Argentina. Só que nesse momento o milho no mercado paraguaio, pela quebra de safra no Paraguai, está mais caro do que no mercado brasileiro. Então o sul do Brasil, ele está literalmente ilhado. Ele vai trazer milho da onde? Do milho norte-americano, de navio, porque o milho do Cerrado, em especial o milho mato-grossense, a equação logística via Arco Norte é muito eficiente e desenhada para mercado externo e não para atender o sul do Brasil. A solução para o sul do Brasil, e é uma discussão que a gente bate muito nela há algum tempo, e aí, de novo, o Sérgio falou da vontade de ser exportador de carne ou em detrimento de ser exportador de grão. Eu sou da filosofia do Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, desde que ele caça rato. Como a indústria de consumo do milho não acompanhou a velocidade, em especial a indústria de alimentação animal, a velocidade da exportação de milho, a velocidade da indústria do etanol de milho, a indústria de proteína animal, verdade seja dita, ela está atrasada em ferramentas de comercialização, em ferramentas de fomento e garantia de preço para os produtores do sul do Brasil. A solução do sul no Brasil está no sul do Brasil. É produção de mais milho na porção sul do Rio Grande do Sul, é uma maior rotação de cultura com a soja, mas o agricultor faz conta e tem senso de risco. Por que eu vou produzir uma cultura que eu não tenho a mesma certeza que eu tenho na soja? Então, o sul do Brasil precisa produzir mais milho. Muito bem. Anderson, e a gente notou uma coisa, se me permite complementar, que o milho segunda safra vamos dizer, o percentual de venda antecipado é muito alto e o milho primeira safra é muito pouco. Uhum. Tá? Isso daí é uma coisa que se preocupa muito. Por que eu vou plantar milho se eu não tenho um preço, não tenho margem? Né? Agora, milho primeira safra vai indo muito bem em Minas e São Paulo. Uhum. Isso é interessante. Ótimos só pontos. complementando esse ponto, Sérgio. Pois não. Só um segundinho, Kelly, mas esse ponto aí, Sérgio, da velocidade de venda antecipada no Cerrado, isso é um reflexo claro de que a exportadora e a indústria de etanol de milho, elas usam as ferramentas disponíveis. Uhum. E aí, quando a indústria de proteína vai comprar milho, o milho já está comprometido. Né? Importante discussão. E eu vou pedir só licença para vocês para trazer a nossa audiência, que eles querem também participar conosco. Então, eu vou trazer um pouquinho na sequência, já passo a palavra a você, Rafael.
O eco é grande, está dizendo aqui no sul de Minas está chovendo e o valor do milho tinha que valer mais, ele disse. A gente tem também o Ricardo Rendes dizendo que é o segundo ano de quebra, não tem milho verão no Rio Grande do Sul. Fabiano Genesini disse quebrou em Santa Catarina e Paraná para ajudar a atender o Rio Grande do Sul. Olha o pessoal de Tocantins, Gusta, está dizendo. Aqui no Tocantins já começou a colher e a plantar o milho, pois os produtores estão com medo da época mais fria. Como isso pode influenciar na perda de grãos ou uma queda gigantesca? Pergunta o Gusta. Vou passar a palavra para você, Rafael, porque o desenho trouxe elementos importantes da preocupação dele com o milho. O Anderson avançou dizendo da necessidade da indústria de carnes se modificar mais rapidamente para entender o mercado que mudou. E a minha pergunta para você é, o seu viés para o mercado de milho é de alta, é de baixo? Quais são os elementos que você está analisando? Eu acho que só para complementar e realmente também concordar com todo o cenário, todos os comentários foram totalmente pertinentes, principalmente pensando na perspectiva do comentário do ouvinte. Então, deveria estar num preço mais justo? É óbvio que o produtor sempre quer ganhar mais. A gente vem de um safrinha quebrado, somando a isso a gente vem numa safra que é substancialmente menor, né? Mas pensando nesses 20 milhões, um pouco para cima, um pouco para baixo. E eu ainda tenho pelo menos aí uns 140 dias até estar com esse safrinha disponível. Então o produtor está fazendo essa conta, é esse o questionamento que a gente recebe todo santo dia. O preço está justo numa perspectiva de uma paridade de importação? Sim, ele está buscando e está na perspectiva elevada e vai continuar por um bom período, né, nesses preços. Agora, a gente também escuta algumas perspectivas extremamente otimistas aí dos produtores. Nossa, deveria estar 150, deveria estar muito acima disso, né? E a gente sabe que também a gente tem toda uma perspectiva, como o próprio os colaboradores fizeram, né, o Dr. Sérgio, Anderson, fizeram, de esse milho ele tem que também atender, num primeiro momento, essa safra, a perspectiva de consumo interno, né? E esse consumo interno, ele vai manter uma perspectiva de trabalhar, né, um preço acima do que está sendo correlacionado no mundo. Agora, se você comparar o milho Brasil com Chicago, a gente está bem acima. Agora, se você comparar com o preço em Ucrânia, China, que está rompendo 11 dólares o bucho, né? Quando a gente fala do Brasil, o Brasil trabalhando aí na casa dos 7, 7,5, 8 dólares, dependendo da situação do cenário do momento. Então, esse milho ele tende, num primeiro momento, a permanecer aqui, ele vai atender esta demanda, vai tentar cobrir. Obviamente, a gente puxou da semana passada algumas cargas argentinas, a gente tem aí alguma compra dessa dinâmica sul-americana, como foi bem pontuado, vai continuar com essa perspectiva e vai atender essa demanda sim, mas eu acho que o saldo realmente, a gente continua, né, atendendo também um saldo líquido exportando, né, exportando bem melhor do que o ano passado, com o safrinha produzindo, né, numa perspectiva positiva, né, num cenário favorável. Bacana. Então, só para a gente amarrar a discussão sobre milho, eu preciso aqui entregar para a nossa audiência algumas questões objetivas. Vou perguntar a você, Anderson, depois volto com você, Rafael, e fecho com um desenho. O preço do milho estimado para o primeiro semestre e segundo semestre, estamos falando com que limiar? Anderson, quais são as suas previsões? Na sequência, o Rafael, e passo ainda para a visão da Conab. Sul do Brasil, muito claro a resposta, Kelly. Preço do milho balizado na paridade de importação. Importação oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, com a taxa de câmbio atual na casa de 5,20, 5,30, é milho de 110, 115 de teto, que é o custo de trazer milho importado. Milho no Cerrado, milho na BR-163, milho no Vale do Araguaia, é a conta inversa, é a conta de paridade de exportação. É milho de 65 a 70 no piso. Vai oscilar para cima ou para baixo, entre a paridade de exportação e a paridade de importação, o custo da logística, está sobrando caminhão, o custo do frete, mas assim, a minha leitura é essa: milho no sul do Brasil vai orbitar na casa dos 100, 105, um pouco acima, um pouco abaixo. Milho no Cerrado vai ficar nos 75, 80 reais, dependendo da região. Excelente, obrigada pela objetividade, Anderson. Passo para você, Rafael, e amarro com você. Desenho.
Da mesma forma, Rafael, qual é o range de preços que vocês estão vendo? Na verdade, eu acho que eu vou continuar ao longo do ano inteiro. É isso que deve permanecer, né? Então, em função dessa perspectiva toda que foi passada, pelo menos a gente tem essa mesma visão que esse preço vai estar sendo trabalhado. E, obviamente, que em alguns momentos, agora, com a perspectiva da indústria de manter esse milho por aqui, a gente tem uma adição de um prêmio no México aí em relação a esse milho. A gente já está vendo alguns preços melhores do que foi relatado como piso no Mato Grosso, mas ele deve continuar oscilando nesse mesmo range que foi citado. A gente também tem essa mesma visão. Podemos ver milho um pouco acima desses 115? Podemos. Depende muito do quanto esse safrinha vai se desenvolver. E também aí a gente vai, ao longo do ano, acompanhar como é que vai ser a safra americana e os problemas que podem surgir por lá. Aí a gente pode ver um milho rompendo esse teto sim. Mas até lá é muita coisa para acontecer. Muito obrigada, Rafael. Desenhe, claro que o governo aciona a Conab para entender a sua visão sobre este cenário, que é um cenário muito importante num ano de eleição, porque a gente está falando de preço de alimento, a gente está falando de inflação, especialmente hoje, um dia em que o Comitê de Política Monetária acabou de elevar a taxa básica de juros para 2 dígitos, então nós temos mais de 10% ao ano de juros, uma inflação ainda alta e os alimentos não dando trégua. Qual é a resposta que você dá para o governo nesse cenário? Porque é complicado. O preço do alimento ao brasileiro não vai ceder em 2022? Kellen, tudo levava a crer que a gente teria uma reversão de quadro, tá? Em termos de oferta, teríamos um ano muito bom e tudo mais. A gente está vendo que existe uma pressão que é climatológica, não é macroeconômica. Aliás, acho muito saudável o Banco Central agir de maneira independente, mostra que não é politizado, está elevando a taxa de juros, está mostrando firmeza na política monetária. Isso dá segurança para investimento e tudo mais. Depois você tem o seguinte, que a gente tem que olhar que existe uma possibilidade do câmbio reverter. O câmbio está um pouco salgado, né? Lógico, ano eleitoral e tudo mais, mas à medida que o Banco Central eleva a taxa de juros, você sinaliza com força a política monetária restritiva e força seguramente a entrada de capital. Outra coisa, por que o Banco Central pode fazer isso e por que as contas fecham? Porque a gente acabou de anunciar um superávit primário depois de tantos anos. Isso dá uma possibilidade do governo agir de maneira forte, né, segurando a inflação. Qual outro ponto interessante nesse quadro? Né? Existe um limite, né, de alta. Você tem, dentro dos produtos que geram que a gente usa milho, a gente tem o frango, que a gente tem uma formação de preço internacional, a gente tem suinocultura exportadora, também tem a bovinocultura exportadora, mas você tem ovos, suínos independentes e leite, que sofrem mais. O leite, ele tem uma válvula de escape, que é pastagem de inverno, que acaba usando e barateando um pouco e mitigando o problema. Suinocultura independente, ela tem problemas seríssimos, né? Embora o consumo de carne suína vem subindo, porque então está mostrando o seguinte, eu baixo o preço e eu aumento o consumo. Então isso leva a uma situação mais tranquila. E ovos têm reagido o preço, por quê? Aumentou o custo, vai repassar. Agora, o que é importante quando você olha a inflação? Isso são impactantes da inflação? São. Proteínas impacta bastante. Só que a gente tem visto uma reversão de outros produtos. Hortifrutícolas, você tem uma mitigação negativa. Por quê? Porque a produção vai indo bem. Você tem uma mitigação do arroz, do feijão, que acaba tendo uma reversão. Agora, fechando, eu acho que essa expectativa de preço dos colegas, que eu, de certa forma, compactuo com eles, nesses limites, eu acho que é importante a gente olhar para o lado do copo cheio. Ele também vai atrair produtores porque mantém a rentabilidade do setor em alta. E porque mesmo a gente tendo um aumento de custos, nós temos um aumento vamos dizer, de rentabilidade mantida por conta do preço alto. Então a gente atrai e a gente pode ter uma expectativa de safras melhores
no próximo ano. Isso tudo é importante a gente pontuar. E existem fatores que nós não falamos aqui, que é essa questão geopolítica. Você tem uma tensão num grande produtor de alimentos, um grande provedor de alimentos da Europa, que é a Ucrânia, justamente no momento que eles vão entrar no período de plantio, né, porque eles entrariam no período de plantio agora, daqui uns meses. Eu vi hoje 18 milhões de toneladas de trigo. Da onde vai buscar esse trigo se eles não produzirem? A brincadeira começa a ficar. E eles também são produtores de milho. Tá? Então, existem problemas que não são ligados à agricultura, não são ligados ao Brasil, mas que afetam sobremaneira. Então, a política monetária restritiva, ela é excelente para mostrar que o Brasil internamente faz a lição de casa. Agora, o que vem de fora foge ao controle de qualquer governo. Muito bem, muito obrigada, Desenho. Excelentes pontos colocados aqui mais uma vez pelos nossos convidados. O tempo é curto, eu não gostaria de encerrar a nossa live por uma questão do tempo ter estourado, mas eu quero só resgatar alguns elementos para a gente fechar aqui a nossa conversa. O Desenho trouxe o elemento geopolítico que a gente nem teve tempo de entrar, mas que está impactando demais fertilizantes. Hoje mesmo a Rússia começou até abril com aquela restrição na exportação de nitrato de amônio. Consultorias de diferentes regiões estão dizendo que isso vai impactar na oferta no Brasil. O Brasil é dependente quase que 100% desse produto vindo da Rússia, ou seja, essas tensões geopolíticas lá na Ucrânia, na região da Rússia, toda a questão envolvendo energia na China, tudo isso também tem impactado nos nossos modos de fazer. Não posso deixar de mencionar o que o Desenho trouxe aqui para a nossa pauta, que é a questão do câmbio. A gente trouxe juros e trouxe câmbio. Para encerrar, Anderson, a sua visão. O câmbio vai reverter com essa alta de juros e pode puxar para baixo a formação de preço dessas commodities aqui no Brasil? Relembrar é viver, né, Kellen? Eu lembro do ano passado, em maio, a gente falava de câmbio a 4,90 no final do semestre. A gente chegou no finalzinho do semestre com um câmbio próximo disso, depois mudaram as expectativas, subiu de novo. A gente está com uma máquina exportadora de commodities, sejam elas agrícolas ou minerais, que geram saldos de moeda forte brutais e agora um incentivo monetário de juro. Então, de novo, o meu medo sempre é câmbio. Câmbio pode rapidamente vir abaixo de 5 aí, num cenário de mínima alinhamento de planetas. Mas eu encerro dizendo o seguinte, até o Rafael falou um ponto de um dos comentários aí dos nossos ouvintes. Primeiro, preparem-se para custos altos. Custos altos vão permanecer para os próximos 2, 3, talvez 4 anos. E aí o seguinte, não existe preço justo de soja, de milho, de algodão, de leite. Existe margem justa, ou seja, controle de custos, gestão. Você pode estar vendendo soja a R$200 e no prejuízo, e pode estar vendendo soja a R$100 e ganhando dinheiro. Então, a minha preocupação sempre é essa, gestão de custos, eficiência e rentabilidade. Obrigada, Anderson Galvão, pela presença. Agradeço a você, a Celeris, pela disponibilidade em atender a nossa audiência. Rafael, a sua visão para câmbio, se você puder amarrar o seu ponto rapidamente para a gente gerir o nosso tempo aqui. Com certeza. Kellen, primeiramente já aproveitar para te dar os parabéns. Com certeza a live está sendo uma aula para o produtor rural. Quem está sabendo aproveitar realmente está ouvindo o que tem que ouvir de fato, né? Então toda gestão eficiente faz total sentido. A gestão de risco, gestão de custo, gestão estratégica da atividade rural. O ineficiente ele não tem mais espaço. Isso é um fato no Brasil e é um fato com esses custos mais elevados. A gente acredita sim que esse dólar deve continuar essa perspectiva de uma entrada maior de capital por aqui, por conta de toda a perspectiva de alta de commodities também, né? Então, a gente acredita que esse dólar vai trabalhar numa perspectiva de curto prazo na faixa de 5,20, 5,35, mas pensando no final do ano, ano político, tudo pode acontecer. Muito obrigada, Rafael. Agradeço a você, agradeço a Zero Stores pela companhia e pela oportunidade de ouvi-los. Sérgio Dezen, quero o seu ponto final aqui na nossa conversa, quem sabe aquela manchete exclusiva da Conab para nossa audiência de centenas de pessoas aqui nos acompanhando. A palavra é sua, rapidamente, se puder. Em primeiro lugar, Kellen, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, é muito agradável. Anderson, um prazer estar com você. Rafael, um prazer, aprendi com vocês, a gente troca uma troca. Convido vocês para a gente conversar mais sobre os números da Conab, está disponível.
Kellen, não adianta, a gente não pode ter pirotecnia, a gente tem que ter pés no chão. E isso daí é o grande ponto positivo da gestão econômica do Brasil, né? A gente tem um presidente indo para a Rússia. Por que ele vai para a Rússia nesse momento de crise? Está se colocando. É porque é um parceiro importantíssimo em termos da agricultura brasileira, né? Então isso é um ponto positivíssimo, né? E a gente tem, eu acho que o grande problema que a gente tem é volatilidade. E nós temos fatores de volatilidade naturais de ano de eleição. Isso é natural, né? O histórico do Brasil é assim. Agora nós temos um componente externo, que é um componente de volatilidade que foge aos padrões de controle dos formadores de política econômica. Então, eu concordo gênero, número e grau. É ano para o produtor tomar cuidado, não é ano para se meter em riscos. Esse é o grande problema. O governo viu que a gente tem acionamento de mais de 80 mil agricultores em seguro rural no Sul. Isso é um baita de uma notícia boa. Por quê? Porque o produtor está se protegendo, está aprendendo a trabalhar com ferramentas modernas, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Então, o que eu posso dizer é volatilidade, risco, se protejam, porque não existe milagre nessa situação. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Sérgio Desen, diretor da Conab, por de uma forma muito pronta atender o nosso convite e interagir com transparência aqui com a nossa audiência qualificadíssima, que se manteve atenta o tempo inteiro e assim não pararam de chegar mensagens elogiosas. A Zenilda está dizendo que a live foi um presente, o Gil está dizendo parabéns a todos, Fabiano está dizendo parabéns por esse encontro fantástico, Márcio está aplaudindo, o C. Eduardo está dizendo parabéns a todos, façam isso mais vezes. Tem o Leonardo dizendo obrigado pela live, ótimos profissionais. O Vasconcelos dizendo parabéns, excelentes considerações. E assim por diante, muita gente agradecendo, parabenizando. Obrigada a vocês, profissionais qualificadíssimos pela presença. Obrigada à audiência qualificada pela audiência. Aproveitem, façam um print, compartilhem nos stories, mandem no grupo de WhatsApp para aquele amigo, vizinho, produtor que não viu aproveitar. Hoje já estará no feed do Instagram, no YouTube e em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem mais uma vez. Fiquem bem, se cuidem. Obrigada pela oportunidade. Voltem sempre. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, Sérgio. Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos.